Falei que se o Ceará vencer o clássico, ele praticamente sela a permanência. Caso o Fortaleza ganhe, pode dar uma embalada e o Castelão lotado contra o Grêmio é uma reação de verdade. Vamos começar com a provocação de Breno Lopes. Não é nenhuma provocação exata, é e não é ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Olha, acho que nos últimos clássicos, principalmente esse ano, a gente perdeu mais no detalhe, né? Acho que o Ceará não fez nenhum jogo assim que a gente correu atrás deles, que eles foram melhores. Eu acho que a gente acabou perdendo com erros nossos. Então a gente tem que corrigir isso, porque quando a gente vai jogar contra eles, eles têm a maneira de jogar, eles meio que dão a bola pra gente, e espera a gente errar, então que a gente possa entrar focado, porque quando a gente consegue propor o jogo, a gente tem bons jogadores com qualidade aqui, então todo mundo entender isso, a gente tem que estar com a cabeça boa, não perder jogador, a gente perdeu jogadores na final, né, então isso prejudica muito. Por ser clássico, todo mundo entra pilhado, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque a gente tem que jogar futebol, né? Então a gente tá aqui para jogar futebol, a gente vai competir sim, porque tem que competir, porque é um clássico, mas também com a cabeça de gelo, né? Porque a gente necessita muito desses 3 pontos. Como eu falei, a gente tem que respeitar o adversário, mas colocar o nosso ritmo de jogo pra gente buscar a vitória. Olha, Isso aqui é uma loucura, viu, velho? O que ele acabou de dizer. O Ceará não fez nenhum jogo que eles foram melhores do que a gente. Perdemos por nossos próprios erros. Tipo assim, o cara não atribuiu mérito nenhum pro Ceará nas 3 vitórias que o Ceará emplacou contra o Fortaleza no Clássico Rei e o título também do Campeonato Cearense. Isso é que é meio bizarro, tá ligado? Porque assim, bicho, pra tu ser melhor do que o adversário, não é só tu encantar, botar na roda, dar vareio, ter posse de bola, meter 50 chutes na barra. Não é só isso. Isso é importante. Você tentar propor um pouco mais o jogo, envolver o adversário, ter mais a posse de bola, finalizar mais do que o adversário. Isso é um tipo de jogo que tu é melhor do que o adversário. Lógico. Mas o futebol é estratégia. Você pode ser muito melhor do que o adversário jogando no erro do adversário, em transição, competindo mais do que o adversário, ganhando mais duelos do que o adversário, sendo mais eficiente do que o adversário. E o Ceará foi em 3 oportunidades nessa temporada no Clássico Rei. Então, assim, velho, lógico, em nenhum jogo o Ceará amassou o Fortaleza o jogo todo e fez 5-0. Em nenhum jogo fez isso. Muito menos o Fortaleza que não ganhou um Clássico Rei essa temporada. Mas o Ceará competiu muito mais do que o Fortaleza. Por isso que o Ceará venceu o jogo, foi mais estratégico, né? E aí é o trabalho do Léo Condé, trabalho do grupo de jogadores e por aí vai. Então, assim, o cara simplesmente não atribuiu mérito nenhum às vitórias no plural do Ceará no Clássico Rei. Tipo assim, vocês sabem que eu falo que o Ceará tem um time limitado, mas eu não tiro o mérito dos caras, tá ligado? Foram competentes na temporada, souberam se organizar dentro das suas limitações. Condé faz um bom trabalho dentro das suas possibilidades, dentro da sua própria limitação. E o Ceará tá aí, tá bem na Série A, fora do Z4 e tá tranquilão. E aí, pegando o gancho aqui do comentário do Maia, é isso. Ganhou o Ceará, selou a permanência. Eu vou até dar um refresh aqui, dar uma atualizada na página do GE, do simulador, e voltar pra zerar tudo, né, velho? Ganhou é 41, irmão. Ganhou é 41, a 0 aqui, 41. Pode abrir 10 pro Vitória se tudo der certo na rodada. Mas pode não abrir 10. Se perder, num cenário mais pessimista, aí o Ceará, a distância pro Santos passa a ser de 5 pontos. Ainda assim, uma distância bem razoável, bem considerável. Mas eu acho que, além do torcedor do Ceará ele pensar em, ó, eu tenho que ganhar esse jogo para selar minha permanência, além disso, é de fato afundar o Fortaleza pra Série B, tá ligado? É afundar o Fortaleza pra Série B. Porque se o Fortaleza ganhar, o Ceará vai estar tranquilão ainda. Na pontuação vai estar tranquilão. Mas o Fortaleza vai entrar muito nessa briga. Até porque, na nossa projeção, o Fortaleza chegaria a 39. Se ganhar esse jogo, já chegaria a 41. E já poderia escapar da Série B. E colocar até o Ceará lá, no curto a médio prazo. O empate é péssimo pro Fortaleza. E bom, de certo modo, pro Ceará. Porque afunda o Fortaleza na zona, né? Não tem muito pra onde correr. E se eu torcesse pro Ceará, eu assinaria um empate. Eu sei que é uma postura até meio covarde, entre aspas. É uma postura muito pragmática. Clássico terminando empatado é meio merda e tal. De fato é, eu entendo tudo isso. Mas
Sendo bem pragmático nessa reta final de Série A, eu assinaria esse empatezinho aí, viu? Eu faria esse acordo. Afundaria o rival na zona. Poderia até abrir mais um ponto de vantagem pro 17º, ou continuaria mais ou menos na mesma. E segue o baile, segue a vida. E, porra, a temporada já seria ótima, porque o Fortaleza deve cair, o Ceará já ganhou do Fortaleza em final de Campeonato Cearense, tá? Então, assim, velho, eu faria esse acordo, viu, velho? Eu faria esse acordo. Agora, assim, eu quero ouvir aqui o pessoal do futebolês. Ceará favorito no Clássico Rei? Vamos lá. Entre nós, nos 4 jogos, em nenhum momento o Ceará sofreu. O Fortaleza tem um momento no segundo jogo da final, que é quando ele faz 1-0. Exatamente. E assim, depois de muito tempo mesmo, eu não vejo o Ceará, aliás, o Fortaleza com um favoritismo contra o Ceará. Acho que dessa vez o Ceará é favorito para o jogo. E aí, mas sabe aquela frase meio feita? O clássico não tem favorito, o futebol não tem favorito. Tem sim. Às vezes esse favoritismo não é confirmado. Mas o favoritismo hoje é do Ceará. O Ceará é um time que é mais leve, o Ceará está com a vida mais encaminhada do que o Fortaleza. O Ceará não tem essa obrigação de propor o jogo, de tomar iniciativa. Quem vai ter será o Fortaleza. E é um time mais ajustado que o Fortaleza hoje. Eu disse que o Ceará era favorito na final do campeonato. Rapaz, vamos lá. O Ceará é favorito contra o Fortaleza? Caralho, clássico, bicho. Se o Fortaleza fosse o 19º, com 24 pontos, 25, beleza. Mas, porra, os caras vêm de uma vitória contra o Flamengo, empataram e jogaram bem contra o Santos, merecendo ganhar o jogo. Então, eu particularmente não consigo apontar, o Ceará é favorito para ganhar o jogo. Lógico que o Fortaleza não é. É óbvio isso para todo mundo, pelo amor de Deus. Se o Ceará não é favorito, o Fortaleza muito menos. É óbvio isso, porra. Por tudo que tem na temporada pró-Ceará e contra o Fortaleza, como já foi dito aí pelo Jussier. Fator da Arena Castelão deve ter mais torcedor do Ceará do que do Fortaleza. É um momento anímico e tal, confiança, encaixe, tudo. Óbvio. Mas eu não consigo apontar favoritismo nesse clássico aí, não. E pra mim, é muito imprevisível. Muito. O que acontecer, eu não vou me surpreender. Lógico. Se o Ceará ganhar, olha aí, deu a lógica. O Ceará continua mantendo a escrita de 2025, ganhou mais um jogo e piriri parará. Se o Fortaleza ganhar, tem a narrativa também. Já vinha evoluindo ali em resultados, melhorou o desempenho e sim dava indícios de que poderia ganhar o jogo, como ganhou. Tá ligado? Então, já tem as duas narrativas prontas, sendo bem sincero. Pau a pau. Também tô com o Dilson aí. Pra mim é pau a pau, velho. Acho que você pode até apontar um leve favoritismo pro Ceará por toda a temporada. Agora, pra encher a boca e falar que o Ceará é favorito, eu não consigo. Pra mim é pau a pau, com um leve favoritismo aqui pro Ceará. Sim, tipo 51-49. Eu encaro mais ou menos dessa forma. Vamos lá. Campeonato estadual, e disse também no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, exatamente por isso. Fortaleza tinha mais obrigação ali de tentar reverter um placar, e isso é benéfico para o estilo de jogo do Ceará. Então, antes de analisar um time ou outro, a gente sempre falou aqui ao longo dos últimos anos, e esse ano também, que o elenco do Fortaleza era melhor do que o Ceará, que o Fortaleza tinha mais recurso técnico para, né, se um tá mal, você repõe ali numa mudança de intervalo. A grande questão é que nenhum time ele passa 4 jogos competindo contra o outro sem perder e é por acaso. E cá entre nós, nos 4 jogos, em nenhum momento o Ceará sofreu. O Fortaleza tem um momento no segundo jogo da final, que é quando ele faz 1-0. Verdade, esse é um ponto, né, do que já aconteceu. O que vai acontecer daqui a do que vai acontecer daqui a 2 dias, né, o jogo é quinta-feira, aí eu não sei, né, porque passaram-se os meses e as coisas mudaram, né, pro Fortaleza e pro Ceará. Então, difícil, cara, difícil demais cravar o que vai acontecer. Eu joguei um empate, por quê? Porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer em relação ao resultado, mas a menor ideia mesmo. O que acontecer tá feito, irmão. Tá dito aí, tá tudo certo.
Não é nem questão de, Lulu, você não vai se comprometer com o palpite. Não é isso não, cara, é que eu não sei o que vai acontecer mesmo não. É um jogo pra mim absolutamente imprevisível. Não existe favorito nesse clássico em específico não, tá?